o livro de Joel faz parte dos profetas menores do Antigo Testamento. E apesar dele possuir apenas 3 capítulos, ele vai carregar uma profundidade teológica e poética muito impressionante. O nome Joel significa o Senhor é Deus. E essa verdade ela vai resumir toda a mensagem do livro. Logo no início, a gente é apresentado por um cenário que está completamente devastado. Você tem praga de gafanhoto que destrói completamente as plantações de Judá. E não é só uma tragédia agrícola, porque Joel ele interpreta esse desastre como se fosse um alerta espiritual, um sinal de juízo divino, um anúncio do que ele chama de o dia do Senhor. Pouco se sabe sobre a vida desse profeta, porque Joel ele é identificado só como filho de Petuel. E ele não fornece mais assim nenhum tipo de referência histórica clara sobre os reis, sobre eventos da época. E é por isso que os estudiosos eles divergem quanto à data exata do livro. A maioria acredita que tenha sido escrito depois do exílio, quando Jerusalém e o templo já tinham sido restaurados. Essa praga de gafanhotos, porém, como eu disse, ele é mais do que um evento natural, porque Joel está descrevendo esses insetos como se fosse assim, um chamado exército do Senhor. Ou seja, a intenção não é de você mostrar uma destruição final, mas é de você provocar um arrependimento no coração do povo. E aqui é que está o centro da mensagem de Joel, que o chamado urgente para o arrependimento, ele tem que ser feito. O profeta ele vai convocar sacerdotes, anciãos, crianças, toda a nação de Jerusalém para essa oração, para esse quebrantamento. Só que ele deixa algo muito claro, que Deus ele não quer nenhum tipo de ritual vazio, porque o profeta ele fala assim, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, o dia do Senhor, ele é um grande tema do livro. Ele trata de um tempo de intervenção direta de Deus na história, trazendo juízo e também salvação. Joel ele vai descrever sinais cósmicos, tremores, acontecimentos extraordinários que vão abalar a criação. No entanto, depois do anúncio do juízo, vai surgir uma mensagem muito poderosa de esperança. Joel ele vai declarar que o Senhor ele é compassivo, ele é misericordioso e ele tarda a se irar. Se houver arrependimento sincero, vai existir restauração. Então a gente chega à profecia mais conhecida do livro. Joel ele profetiza que nos últimos dias Deus iria derramar o seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas iriam profetizar, os jovens teriam visões, os anciãos sonhariam sonhos. E essa promessa, ela rompe completamente com a lógica do Antigo Testamento, onde o Espírito ele vinha apenas sobre o profeta, sobre o rei, sobre o sacerdote. E séculos depois, essa profecia ela vai ser citada diretamente pelo apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo 2. No dia de Pentecostes, mostrando que aquela promessa se cumpriu ali. Joel, ele se torna assim, como se fosse um elo profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Além da restauração espiritual, Joel, ele também fala sobre juízo sobre as nações. Ele menciona o vale de Josafá, símbolo do lugar onde Deus iria julgar as nações conforme o modo como elas trataram o seu povo. E essa parte ela vai ampliar a profecia para uma dimensão escatológica. Vai mostrar que a soberania de Deus ela está sobre toda a história. A estrutura do livro ela é muito clara, muito progressiva. No capítulo 1 você fala juízo local e chamado ao arrependimento. Capítulo 2 fala sobre promessa do derramamento do Espírito. Capítulo 3, juízo das nações e restauração final de Judá. Ou seja, do desastre à esperança, do juízo à salvação. Joel ele também nos ensina que as crises elas podem ser oportunidades para você voltar para Deus. A devastação inicial ela não é apresentada como uma punição arbitrária, mas como um chamado para o despertar espiritual, né? O verdadeiro culto, segundo Joel, não está nos rituais, mas está dentro do nosso coração, quebrantado. O templo, ele aparece como sendo assim, um símbolo, né, da presença de Deus, mas a promessa final ela vai apontar para uma coisa muito maior. Ou seja, Deus habitando no meio do seu povo por meio do seu Espírito.
E o livro, ele termina com uma visão de futuro, onde a justiça vai triunfar, né? O Espírito, ele é derramado e a comunhão com Deus é restaurada. Bom, Joel é um livro sobre urgência, sobre esperança, sobre juízo e graça, sobre alerta, sobre restauração. E a mensagem final, ela ecoa até hoje. Ainda há tempo para a gente voltar para o Senhor, sempre vai haver tempo. Se você conhece alguém que precisa voltar para o Senhor, precisa entender mais sobre o livro de Joel, envia essa palavra para ele. Deixa um comentário, um like, me ajuda a espalhar a palavra de Deus. Obrigada.